Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h09, todo mundo falando desse calorão, né? Não sem motivo, tá super quente mesmo. A temperatura deve continuar, inclusive, em elevação nos próximos dias aqui na região metropolitana. E nosso corpo sente, né? Nossa imunidade sente. Por mais que a gente se cuide, por mais que a gente esteja vacinado, imunizado, busque uma alimentação saudável, coisa e tal, tem hora que o corpo fique baqueado. Quem tá na nossa live tá vendo, por exemplo, tô aqui de máscara novamente porque tô saindo de um resfriado. Até porque semana passada, né? Fez calor, fez frio, bateu ventania, haja corpo para aguentar. A gente vai falar sobre este assunto, né? Sobre esses cuidados. O que a gente pode fazer nestes momentos aí de extremos nas temperaturas, variações, oscilações tão bruscas assim. Tá aqui com a gente a doutora Caroline Messeder, ela que é do Corpo Clínico da Rede Mater Dei do Hospital Vila da Serra, tá aqui com a gente para nos ajudar. Doutora, pelo amor de Deus, bom dia. Bom dia, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para falar de um assunto tão importante e que tá aí ocupando a cabeça de todo mundo, né? Nossa, tá ocupando demais. Tá ocupando meu rosto com uma máscara aqui, doutora, saindo aqui de um resfriado. Doutora, vamos lá, focando nessa semana no calor, né? Que é o que tá todo mundo falando, reclamando, o corpo de todo mundo sente. Se a gente pudesse trazer uma primeira dica geral, depois a gente pode até especificar aí por grupos, né? Crianças, idosos, mas dica geral, o que a gente pode falar nessa semaninha de calor? A primeira dica, e ela tem que ser vista como uma regra, é hidratar. Eu dou aula também nas ciências médicas e sempre falo com meus alunos para manter a garrafinha de água, vai ser nossa principal aliada nesse momento. É importante, gente, ter a garrafinha em mãos, para quê? Para a gente visualizar, a gente quantificar a quantidade de líquido que está sendo ingerida ali ao longo do dia. O nosso corpo, ele perde água com excesso de calor. E aquela perda que muitas vezes a gente não sente, é óbvio, você sente o suor, aquela sudorese, aquele cansaço, mas alguns sintomas, eles podem ser confundidores dos sintomas da desidratação. Então, pode ser uma coisa ali não muito específica que vai passar despercebido caso você não esteja quantificando a sua ingesta de água. Então, ter a garrafinha em mãos para você ter essa hidratação ali sempre presente, sempre frequente, essa é a dica número 1, dica de ouro que precisa ser aplicada por todo mundo nesse momento. E aí depois, assim, a gente vai identificar e individualizar esse excesso de ingestão de água. Eu destaco aqui, principalmente para aquelas pessoas que têm insuficiência cardíaca, que têm uma doença renal crônica, que o excesso de água também pode ser um problema. Essas pessoas devem procurar orientação do seu médico sobre esse novo equilíbrio da ingesta hídrica. Então, isso é uma orientação importante, uma diquinha aí para quem estiver ouvindo a gente, tiver alguma dessas doenças. Agora, doutora Caroline, quem fala com você é Murilo. A minha pergunta é no seguinte sentido. A gente está muito acostumado com essas doenças respiratórias, principalmente em períodos frios, né? Épocas mais frias. Mas o calor também, principalmente essa mudança brusca de temperatura, traz uma série de consequências também para o sistema respiratório. A gente vê muita gente até resfriando nesse calorão. Queria que a senhora explicasse um pouco desse fenômeno e o porquê que isso ocorre. Essas mudanças bruscas de temperatura, elas alteram a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Então, a gente sente isso de alguma forma. O sistema imune, às vezes, pode ficar um pouco mais fragilizado. Como que a gente pode prevenir isso? Mantendo o equilíbrio e encontrando uma forma. Qual que é essa forma? Mantendo a nutrição adequada. Então, é natural que com o excesso de calor as pessoas não consigam comer tanta quantidade, às vezes fica um pouco mais indisposto, está muito quente, mas busque alimentos nutritivos, por exemplo, as frutas, vegetais, verduras, que vão também contribuir para a hidratação de uma forma indireta, garantindo os nutrientes que vão também favorecer que o organismo consiga manter esse equilíbrio. Outra coisa importante é a gente não se expor em demasia ao calor nos momentos mais inadequados, porque isso também vai fragilizar nosso organismo, vai colocar ele numa situação que não está preparado. Então, se você puder evitar, a gente sabe que depois de 10 horas da manhã até às 16 horas, é o momento que o sol está mais forte. Então, evite fazer exercício físico em lugares expostos nesse momento, evite sair em longas distâncias se você não está acostumado. Isso é importante para a gente proteger mesmo e preservar nosso organismo. Isso contribui para que nosso organismo esteja mais fortalecido para encarar, por exemplo,
um quadro viral, que é natural desses momentos também. E importante, vocês estão até dando um ótimo exemplo aí, caso você apareça com sintomas gripais, coloque a máscara, porque isso evita a disseminação desse vírus, que são, sem sombra de dúvida, os quadros mais prevalentes nessas épocas. Caroline Messeder, ela que é integrante, né, da diretoria da Sociedade Mineira de Clínica Médica. Doutora Caroline, e a Luciana agora falando com você. A gente está falando das altas temperaturas, né, do calor, as dicas aí de como a gente pode minimizar esse desconforto. Agora, em relação à umidade relativa do ar, aquele tempo extremamente seco, né, parece deserto. O que a gente pode fazer ali na prática mesmo, no dia a dia, dentro de casa, na rua, até no ambiente de trabalho, para tentar minimizar esse desconforto com o tempo seco? Difícil mesmo, principalmente as pessoas que têm algum quadro respiratório já. Então, os asmáticos, eu tenho meu pai que então sente em casa mesmo, porque essa redução, as pessoas que têm rinite, esses quadros mais crônicos, elas sentem mais, elas sofrem mais com os sintomas que se exacerbam nesses quadros quando a gente está com a umidade mais baixa. Então, qual que é uma dica muito importante? Manter a hidratação da mucosa nasal. Então, tem aquele soro fisiológico mesmo, que a gente pode dar o jatinho para hidratar. É diferente daquela lavagem nasal que a gente faz em momentos ali de infecção, dos quadros mais agudos. Mas manter essa hidratação é importante. Então, para quem já tem um quadro de rinite, asma, bronquite, esses quadros respiratórios, ou para quem já está sentindo o nariz mais ressecado, às vezes pode ter até um sangramentozinho leve ali, porque a mucosa, a parede do nariz fica mais fragilizada. Até os olhos. Até os olhos. Então, assim, para quem usa lente, para quem já tem algum problema oftalmológico, também tem aqueles colírios de lubrificação que podem estar indicados. Então, à noite, aplique um jatinho de soro fisiológico no nariz, um colírio lubrificante no olho, caso você tenha alguma indicação disso. Também uma dica para os lugares mais secos e para quem estiver sentindo realmente, para quem quiser melhorar um pouco a hidratação dentro de casa, balde de água dentro do quarto e coloca ali. Muita gente usa ar-condicionado para tentar minimizar o impacto dessas altas temperaturas, mas vale a pena lembrar que o ar-condicionado também tira um pouco da umidade do ar. Então, favorece ainda mais que o organismo sinta esse clima mais seco. Então, deixar ali, às vezes, um recipiente com água, às vezes um pano úmido dentro do quarto, isso minimiza e é uma forma ali mais caseira da gente conseguir umidificar um pouquinho mais esse ambiente. Tem os outros recursos também, quem tiver aqueles umidificadores, vale a pena, lembrando sempre de manter esses umidificadores com filtro limpo, isso é importante. Assim como o ar-condicionado também, manter o filtro do ar-condicionado higienizado, trocar no tempo certo, isso é importante porque muita gente surge com quadros respiratórios nessa época pelo uso mais predominante aí do ar-condicionado, desses outros recursos que a gente tem. Limpar ventilador também, né? Porque às vezes a pessoa liga o ventilador, vai ver a pá lotada de poeira, fica jogando poeira. E aí, exatamente, para essas pessoas que são mais alérgicas, qualquer coisa é um gatilho para desenvolver uma exacerbação. Então, o pozinho ali, aquele ácaro que vai, ou até o próprio ambiente, se não tiver higienizado adequadamente, isso pode ser um gatilho para um quadro alérgico, por exemplo. Então, é importante a gente lembrar disso. Doutora, a gente está nessa semana com temperaturas muito quentes e a gente fica exposto a muita variação no nosso dia a dia. Eu falo porque eu estou num ambiente agora com ar-condicionado que está marcando 23 graus. Se eu sair aqui do estúdio e ele para fora, eu vou sentir já o calor, aquela oscilação, aí volta aqui para a redação, aí entra no carro, aí você coloca ar-condicionado porque está quente. Tem como, isso, né, não tem como a gente fugir disso, né? Eu tô trabalhando com essa temperatura, o sol lá fora tá desse jeito, é isso. O que a gente pode fazer? Tem algo que a gente pode fazer para contornar esses extremos aí aos quais os nossos corpos, né, acabam sendo submetidos? Então, primeiro a gente tem que estar com o nosso organismo equilibrado, porque quando a gente tem o nosso organismo equilibrado, e aí com os nutrientes adequados, hidratação adequada, o tratamento das doenças que aquelas pessoas que têm alguma comorbidade não deixem de tomar as suas medicações adequadamente, conforme a sua orientação do médico. Isso é importante para manter esse equilíbrio. O nosso organismo, ele dá conta de ajustar, ele tem um termostato natural ali, dá conta de ajustar, fazer esses ajustes
nessas mudanças de temperatura. Mas caso a gente já esteja fragilizado, ou por uma ingesta inadequada de nutrientes, ou por uma desidratação, é claro que a gente vai estar mais exposto, a gente vai estar mais suscetível a desenvolver algumas manifestações. Então é importante, de novo, ressalta a importância de uma nutrição adequada, da hidratação adequada. E caso você já saiba que vai para o estúdio, por exemplo, igual vocês, ficam numa temperatura mais baixa, leve uma blusa para se proteger também, para não ficar com frio o dia inteiro. O pessoal lá da faculdade também, às vezes os meninos ficam em temperaturas muito baixas. Então, isso é uma alternativa, sabe? Mas não há nada além que a gente consiga fazer para evitar, assim, grandes impactos disso no nosso organismo. É mais essa questão de orientação de nutrição, de hidratação, tudo. Doutora, eu queria que a senhora desse uma dica para as pessoas mais velhas, né? Que a gente sabe que assim como as crianças, podem se desidratar, né, de uma maneira mais rápida. Quando precisar sair de casa, além de evitar esses horários de maior calor, né? Eu fiquei pensando que no interior tem uma sabedoria das pessoas, né? As pessoas andam com uma sombrinha às vezes, né? Quando tá muito quente, pega uma sombrinha assim e sai, assim. Esse tipo de... Porque tem a questão também dos raios solares, enfim. Essa questão de sair com boné, sombrinha, isso também tem validade? É uma dica também para as pessoas mais velhas, enfim? Ótima pergunta. Desde que tenha proteção UV é uma dica, é válido. Nem toda barreira mecânica, então a sombrinha, por exemplo, vai ajudar ali a tirar a luz direta solar, mas se não houver proteção solar, não tem grande impacto na nossa proteção. Então, existem já bonés, chapéus com proteção UV, isso é importante. Existem aquelas pessoas que têm que se expor à radiação pelo trabalho, por exemplo, trabalha de moto ou trabalha exposto à radiação. O importante é que aquelas blusas com proteção UV, elas são ótimos aliados. Lembrar do protetor solar. E para as pessoas mais idosas, com algumas comorbidades, lembrar, primeiro, já falei, mas vale ressaltar, continuar usando as medicações. Se notarem uma perda de peso excessiva por uma desidratação, entrar em contato com o médico. Se notarem ao final do dia uma adinemia, prostração, alguma alteração ou algum quadro diarreico, a gente tem várias viroses que cursam com diarreia, náusea, vômito, que podem acelerar o processo de desidratação. Então, para essa faixa etária, a gente tem que ter uma sensibilidade maior e sempre, diante de alguma alteração mais importante, procurar o atendimento médico para uma avaliação mais especializada. E aí, se vocês, os idosos que vão passear, vão sair de casa, lembrar de levar a garrafinha para manter essa hidratação. Por quê? Às vezes fala, eu vou comprar na rua, aí não dá tempo, esquece. Vários desses pacientes usam diurético de rotina, então isso contribui para uma perda ali hídrica que é esperada e desejada para esses pacientes, mas em vigência de uma temperatura mais elevada, a gente pode ter essa perda hídrica acentuada. Então é importante que a gente esteja bem atento a isso. Agora, no outro extremo, né? A criançada, os bebês, nem sempre eles demonstram ou sabem dizer ali o que está incomodando. Então, pais, mães e também responsáveis devem ficar atentos a quais sinais? Importantíssimo. Devem ficar atentos à diurese do bebê, ou seja, o xixizinho do bebê. A pediatra sempre pergunta isso nas consultas, mas estejam atentos à frequência de xixi que o filho está fazendo. Então, se faz xixi em fralda, está trocando a quantidade de fraldas que trocava antes. Se não tiver, acrescente mais água para esse bebê, se ele estiver tomando água, então a amamentação, se estiver na fase da amamentação exclusiva. Lembrar de oferecer, às vezes a criança não quer ficar só tomando líquido, oferecer as frutas que têm uma grande carga hídrica. Então, melão, melancia, tudo isso também é uma fonte de hidratação indireta. Lembrar também do choro, se a criança estiver irritadiça, choro que não sai lágrima, pode ser um sinal de desidratação. A mucosa, a boquinha mais seca, mais quebradiça, também pode ser um sinal de desidratação. E aí vai ajudar as mamães, as pessoas que estão cuidando dessas crianças a identificar mais precocemente. Criança está moadinha, não está recebendo dieta, não está comendo tão bem, não está com aceitação legal. Pense aí em procurar auxílio médico, porque pode estar desidratado, óbvio. Tente aumentar a oferta de água, de suco, de alimentos saudáveis para essas crianças
E se tiver persistindo, vale a pena procurar. Esse é um sinal aí de alerta que deve ficar para os pais e para os cuidadores para procurar atendimento médico. Doutora, para a gente terminar, até a dúvida de um ouvinte, ele pergunta sobre essa ingestão da água, porque ele fala que já leu de tudo, desde os 2 litros, que parece que é o básico que todo mundo fala, até 5 litros d'água, dependendo da atividade da pessoa. Tem um certo para essa ingestão? Essa é uma pergunta ótima, e como tudo na medicina, a gente tem uma orientação individualizada. Mas para ficar aí com uma margem para os ouvintes e para vocês, de 30 a 50 ml por quilo é uma quantidade razoável que as pessoas precisam em homeostase, uma quantidade normal ali. É claro que se tiver diante de uma infecção, pode ser que precise mais, ou se estiver num quadro ali de anadarta, enfim, em pacientes hospitalizados isso geralmente muda um pouco, mas como uma média geral de 30 a 50 ml por quilo. É aí que a gente chega nesses 2 litros, que é esse número mágico que todo mundo tem em mente. Que mais ou menos, se a gente considerar ali um peso médio de 60, 70 quilos, isso vai estar em torno de 2 litros de água. Mas lembrando, isso é para manter o equilíbrio. A gente está falando aqui do momento que a gente está acentuando as perdas. Então, é provável que a gente tenha que aumentar um pouquinho essa quantidade de ingesta. Então, se você pesa aí entre 60 e 70 quilos, está adequado para você em torno de 2 litros e meio de água. Mas, se você é aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de transpiração ou estão fazendo atividade física, notaram que perderam mais, acelerem essa ingesta, aumentem a quantidade de água ingerida naquele dia. Boa. 10h26, a gente conversou aqui na Band News com a doutora Caroline Messeder, da Rede Mater Dei, Hospital Vila da Serra, professora também da Faculdade de Ciências Médicas. Doutora, muito obrigado, viu, pela conversa e pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Foi um prazer, até a próxima, pessoal. Se cuidem. Valeu. Vamos lá.